ao afirmar que o ser humano não tem uma alma, ele é uma alma vivente. Aquele espírito que sai dele não é a alma dele, e sim o fôlego de vida de Deus. Então, o pastor explicando, ficou muito claro isso para nós. E como é que nós vamos entender, né, de forma diferente? Só se nós entrarmos em contradição com as Escrituras. Infelizmente, queridos, nós temos que falar a verdade. A igreja do nosso tempo, ela não pensa como pensavam os apóstolos e como pensava a igreja do tempo apostólico. Ela não pensa segundo a cultura e o pensamento bíblicos, senão ela pensa com a cultura e o pensamento pagão, que é o pensamento grego. Nós sabemos que isso pode nos espantar e a gente pode se perguntar como é possível, né, a igreja do Senhor ter se corrompido, né, e hoje, quase em sua totalidade, distorcer o que a palavra de Deus ensina. Mas isso não nos devia surpreender, porque nós conhecemos as profecias, nós sabemos que lá no Apocalipse, lá no capítulo 17, nós temos, por exemplo, o apóstolo João, né, ele, primeiro no capítulo 12, ele acompanha a mulher, né, que é o povo de Deus, é uma figura do povo de Deus, e essa mulher é levada para o deserto, né, onde ela é protegida, essa mulher que deu à luz ao filho, né, que ali é uma simbologia de Jesus, e ela é o povo santo, puro de Deus que é protegido. E depois, lá no capítulo 17, quando João retorna ao deserto, ele encontra esta mesma mulher, agora vestida como uma prostituta e se prostituindo, né, em cima de uma besta com os reinos da terra. Então não devia nos surpreender, né, que a igreja tenha mudado o seu pensamento, porque nos primeiros 70 anos, até a destruição do templo em Jerusalém, a grande maioria da igreja era formada por judeus, então a cultura que se tinha era a do judaísmo. Quando o templo é destruído e há a dispersão mundial dos judeus, o que vai acontecer? Né? Os gentios passam a ser maioria. E aí você tem uma entrada muito grande do pensamento grego, do pensamento pagão, né? E de concepções equivocadas no meio da igreja. Vamos ser claros com relação a isto, né? Você tem 70 anos de predomínio do pensamento judaico, que era o pensamento de que a alma que peca morre, a alma não é imortal, e você tem aí, se nós contarmos os nossos dias aí, né, quase 2.000 anos de pensamento e influência grega. E aí, por exemplo, você tem muitos cristãos hoje que vão defender, sabe o quê? Que Jesus, quando ele morreu, ele desceu para as profundezas da terra, está escrito isso. Mas ele desceu para onde? Para o Sheol, né? Que é simplesmente a sepultura. Biblicamente é isso que a palavra de Deus ensina. Só que quando você pega o pensamento grego, o que tem embaixo da terra, nas profundezas da terra? Você tem o Hades. O Hades não é sepultura. O Hades é o mundo dos mortos para os gregos, onde as pessoas estão conscientes. Olha só, diferente da sepultura judaica, no Hades grego as pessoas estão conscientes. E embaixo do Hades há um submundo chamado Tártaro. E aí eles elaboraram uma teologia de que os anjos que estão sendo presos em prisões, conservados por Deus em prisões, estão nesse mundo abissal chamado Tártaro. Isso não está em lugar nenhum da Bíblia. Eu estou falando para vocês a concepção greco-romana do que acontece com o homem, para onde o homem vai, né, após a sua morte. Então, queridos, você veja que essa teologia foi elaborada em cima do pensamento pagão.
e não do pensamento bíblico. Agora, alguém poderá me questionar e dizer assim: todas as Bíblias que eu vejo estão escritas da mesma maneira. Jesus lhes respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 43. Então, como que é possível que todas errem? A primeira coisa que eu respondo é: nem todas as Bíblias vão estar desse jeito. Você pega, por exemplo, a tradução ecumênica brasileira, a TEB, e você vai encontrar o texto da seguinte maneira: Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, vírgula, hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. E aí, você encontra uma dubiedade. Você pode associar o hoje, que é um advérbio de tempo, né, ao pronome e ao verbo te digo, na primeira parte da sentença, ou você pode associar, né, a segunda parte da sentença: hoje estarás comigo no paraíso, que também é um verbo e um pronome. E isso não devia nos assustar, porque de fato esta declaração de Jesus no Evangelho de Lucas, ela é dúbia, queridos. Ela é dúbia mesmo, né? Na verdade, os estudiosos, os teólogos, eles usam um termo para descrever essa dubiedade. Olha só, para eu não falar errado, eu vou ler: anfibologia. Anfibologia, né? É a origem a mesma do termo anfíbio. Sabe que o anfíbio, ele é, né, um animal, um bicho que ele tanto é de água quanto é de terra seca. Então ele tem dois habitats. Esse mesmo conceito parte para esse termo gramatical, anfibologia, que significa o quê? Uma dubiedade. Uma dubiedade. E essa dubiedade, muitas vezes, ela só é esclarecida por versículos semelhantes, ela só é esclarecida por contexto, ou ela só é esclarecida por alguma regra gramatical. Por que isso acontece? Por que a TEB é diferente das outras passagens bíblicas em geral? Porque, na verdade, os originais gregos, porque nem tudo que está escrito na nossa Bíblia em português, na verdade, foi escrito originalmente. Uma das coisas que não está que está nas nossas Bíblias e não é original é a pontuação no texto grego, que são os textos do chamado Novo Testamento, evangelhos e cartas. Então, no texto grego, toda essa pontuação que você vê hoje em nossas Bíblias praticamente inexistia originalmente. Sim, no primeiro século, quando os textos, as cartas, os evangelhos foram escritos, não havia pontuação, havia muita pouca pontuação, a ponto de se chamar de proto o que existia. Então, o que você tinha ali? Você tinha um texto e a separação entre as palavras, entre as frases, era pouca ou quase nenhuma. Sabe quando que foi ser introduzida esta pontuação? Por exemplo, em verdade te digo, né, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso, que deu a nossa tradução: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Isso foi ser pontuado no 9º século. 9º século depois de Cristo. E aí, eu vou dizer mais. Não havia uma gramática do grego koiné. Quando a gente tem alguma dúvida no português, a gente vai recorrer ao quê? A gente recorre à nossa gramática. No koiné, não havia uma gramática. Hoje os estudiosos não analisam o texto segundo uma regra gramatical. Eles analisam o uso do texto e aí eles vão depreender qual é a gramática. Então, toda a pontuação
que se colocou, né? Muita coisa, é verdade, foi feita já porque já se sabia gramática, mas este texto em específico, a pontuação que foi colocada não foi colocada por questões gramaticais, e sim por pensamento dogmático escatológico. Ou seja, se colocou, e quem colocou pensando que este texto, né, Jesus respondeu isso por quê? Porque a alma é imortal, e porque quando a pessoa morre, a alma ou ela vai para o seio de Abraão, ou ela vai para o inferno. Então, quem pontuou, já pontuou pensando desta maneira. Tanto é que nós encontramos manuscritos mais antigos que, de fato, já traziam esta visão, já no terceiro, quarto séculos, né, da nossa era corrente, já traziam a visão da imortalidade da alma, de que quando o ladrão morre na cruz, ele vai para o céu ou ele vai para o paraíso, né, imediatamente. Então, você encontra também manuscritos assim, mas você também encontra outros manuscritos, como é o caso, por exemplo, do Codex B, que está na Biblioteca do Vaticano, em que há uma pontuação desse tipo proto, e que diz claramente: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. O siríaco curetoriano ou curetoniano, são duas formas de falar este manuscrito, cujas raízes são do 2º século. Ele vai trazer também a mesma coisa: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso, né? Então, quer dizer, você tem visões diferentes. Até porque essa questão é uma questão debatida amplamente e sem consenso até praticamente o ano de 1336. Antes disso, no século XII, né, o Papa João XXII, ele veio e afirmou que a alma dos santos não estava no paraíso ainda. Quer dizer, eles ficavam num lugar intermediário. Por causa dessa alegação do Papa, foi necessário que a Igreja se movesse para dar uma resposta e tomar uma posição oficial a respeito da escatologia. Então, quando assume o Papa Bento II, né, que foi o sucessor de João XXII, né, ele promulga em 1336 a bula Benedictus Deus, na qual ele nega qualquer retardamento para o gozo final das almas. E a partir dali, a leitura "Hoje estarás comigo no paraíso" se torna praticamente oficializada no seio da Igreja. Veja que coisa acontece nesse momento. Mas, queridos, nós temos aí argumentos de sobra para entender que no tempo em que Jesus citou esta frase, ele não quis dizer: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Temos argumentos de sobra para dizer que essa tradução não é a melhor tradução, né? Pelo contrário, Jesus, ele usa ali de um semitismo, né? Quer dizer, uma forma de você falar, né, numa linguagem típica do hebraico e do aramaico, em que você faz uma declaração e você expressa de uma maneira contundente para garantir que aquilo que você está falando é verdade. Por isso que muitas vezes a gente vê no texto grego e depois no português, né, em verdade te digo, ou em verdade te digo hoje. É uma forma de você afirmar, de você dar uma declaração certeira. É um semitismo, era típico do idioma que eles falavam, falar dessa maneira. E isso fica claro, por exemplo, quando você pega o original grego, né? Porque ali vai estar escrito assim: kai eipen auto.
E ele então disse: Amém. Soi legou, semeron, met emou, esse entou paradeiso. E ele então disse: Amém. E eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Veja, este em verdade é amém. Amém era uma expressão que se usava na linguagem cotidiana de Jesus com os discípulos, né? Um aramaicismo, né, que eles utilizavam para fazer uma declaração formal. Tanto é, queridos, que essa estrutura para nós pode parecer um pouco diferente, mas naqueles tempos era muito comum. O professor Rodrigo Silva, ele fez a sua tese de doutorado justamente estudando esse versículo. E ele, então, ele compara, né, o que escreve Lucas no Evangelho aqui com o que se escreve na chamada Septuaginta. Septuaginta é a tradução do Antigo Testamento para o grego, né, que era a Bíblia que Paulo utilizava e os demais apóstolos eles utilizavam. E aí ele vai descobrir que esse advérbio, hoje, o advérbio em grego é semeron, ele ocorre 291 vezes na Septuaginta, em 275 passagens. E ele descobre que 70 passagens, 70 vezes em que ocorre isto, acontece num contexto bastante parecido com o de Lucas. Ele vai, nas outras é diferente, não dá para fazer a comparação. Mas nessas mais de 70 vezes, ele fala que na maioria quase absoluta se utiliza a mesma estrutura, principalmente no livro de Deuteronômio. Por exemplo, você pegar passagens como Deuteronômio 4:26, Deuteronômio 6:6, Deuteronômio 7:11, Deuteronômio 8:19, Deuteronômio 11:26 e 32, Deuteronômio 30:18 e 19, Deuteronômio 32:46. Em todas elas, a estrutura vai ser assim: eu vos ensino hoje. Eu ponho diante de vós hoje. Eu ordeno a vocês hoje. Eu testifico contra vós hoje. Eu vos falo hoje. Lucas, ele vai usar uma estrutura muito parecida com a da Septuaginta. Da mesma forma que Deus entrega, né, com esta convicção a lei a Moisés, também Jesus entrega esta promessa, né, ao ladrão na cruz com a mesma convicção. Ele também separa 21 passagens, 21 textos que apresentam essa mesma anfibologia análoga ao de Lucas 23:43. Então ele vai citar ali Gênesis 22:14, 30:16. Ele vai citar 42:13, vai citar Levítico 10:19, vai citar 1 Samuel 12:17. São várias passagens aqui, né? São 21 textos em que ele vai falar o seguinte: o que acontece lá em Lucas acontece aqui, e em quase todos, na maioria absoluta, a não ser por duas exceções que ele pontua, porque a frase seguinte nas passagens tem um sentido diferente, inclusive diferente do que está em Lucas. Ele vai afirmar que sempre o advérbio de tempo, o semeron, o hoje, ele é puxado para a primeira parte da sentença. Então, a associação do pronome com o verbo eu te digo, eu digo a ti, puxa o pronome para a primeira frase em quase todos os textos. E nos textos igual Lucas, puxa para todos eles. Então, por
por tudo isto, pelo que a Bíblia ensina, pelo que a gramática nos demonstra, né, pelo contexto da passagem bíblica, pelos textos todos do Antigo Testamento, nós podemos afirmar, sem sombra de dúvida, que apesar da dubiedade da passagem, a melhor forma de se interpretar este texto é: em verdade te digo hoje. Isso não é estranho para um judeu que estivesse ouvindo Jesus. Jesus apenas iria confirmar e faria promessa com a garantia, né, de que ele é o Filho de Deus para o ladrão da cruz, que um dia o ladrão estaria com ele no paraíso, sem especificar tempo, sem especificar data. Isso só foi mudado, esse entendimento só foi mudado, queridos, quando a igreja passa a ser de maioria grega, e aí o pensamento da imortalidade da alma corrompe a doutrina original, e aí você tem, né, uma mudança de pensamento, e aí você tem uma mudança de interpretação, já que é possível sim interpretar essa passagem de um modo diferente. Você tem uma mudança de pensamento que vai trazer para o outro lado da história, dizendo que o hoje era o dia em que ele estaria ali no paraíso. Mas, originalmente, né, eu creio, né, e tenho elementos para afirmar isso, que o hoje era o que ele estava proclamando naquele momento: estarás comigo no paraíso.